Olá, eu sou a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis. E você pode entrar, que a casa é sua. Hoje com um convidado muito especial, meu amigo Rafael Braga. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. E muita coisa boa pra gente conversar, né? Com certeza. Com certeza, vamos sim. A gente já começou um bate-papo aí nos bastidores, porque somos amigos aí há mais de 20 anos. Então tinha muita bagagem pra gente conversar, mas guardamos o melhor para conversar gravando. Verdade, verdade. Eu acho que eu vou fazer a conta com 20 anos para ser generoso, mas eu acho que eu te conheço há mais tempo. Eita! Você é um aninho, 2 mais velho do que eu? Oh, meu Deus, se fosse. Fica por aí. Se fosse. Mas nos conhecemos oficialmente, digamos assim. Eu ainda era criança, na década de 90. Isso. Mas criamos uma amizade quando eu já estava um pouco mais velho, ali no começo dos anos 2000, no Grupo São Vicente. É verdade, época boa. Sim, e aproveita deixa logo para fazer o convite. Se você é jovem adulto, adolescente, ou se você tem filho jovem, conheça o Grupo São Vicente, você não vai se arrepender. O Pedro acabou de bater na câmera. O arroba do Grupo São Vicente. Qual é o arroba Grupo São Vicente? Vai. Arroba Grupo São Vicente. Procura lá no Instagram que você não vai se arrepender. Tá aqui o Rafael Braga com a gente, depois de mais de 20 anos aí. Enfim, estamos aqui no estúdio da Sanctus Produções, com as canequinhas emprestadas do Atos Podcast, inaugurando o nosso podcast. Bacana, bacana. E uma coisa que eu estava me lembrando agora, eu fiz meu encontro, o Despertar, em 2004. Né? E realmente é um local especial. Né? Eu fazia parte do grupo de jovens desde 94, e aí eu conheci o São Vicente em 2004 e fiz o Deus é Capaz. Né? Sim. E aí, esse convite de vocês é importante, porque hoje em dia a gente vê tanta gente com dificuldade de levar o filho para a igreja, de tirar de más companhias e tal, e eu acho que vale muito a pena o convite. Tenho bons amigos, quando a gente se encontra, são amizades que têm uma marca diferente. Sim. É verdade. Eu tenho um sócio, tenho meu melhor amigo, que infelizmente eu conheci lá no grupo, aquele rapaz ali. E, enfim, muitos amigos vieram dali, e quando a gente começa a entrar agora no assunto de trabalho, muito do que a gente vive, e aí eu vou passar para você dar as suas credenciais, é em cima de confiança. Sim. E de acordo com a base de confiança que a gente tem desde aquele tempo, a gente consegue fazer boas parcerias, fechar bons negócios através disso. E eu queria agora, começando oficialmente, que você desse as suas credenciais para quem está nos assistindo. Perfeitamente. Eu sou o Rafael Braga. Na verdade, eu tenho 2 perfis de Instagram. Né? Ao contrário do que os Todo mundo indica, todo mundo né? indica, né? Misturar as coisas. Eu tenho 2 perfis. Por quê? Porque eu tinha um perfil que era um perfil bem antigo, que era o meu mesmo pessoal, antes mesmo de pensar em postar coisas do meu trabalho, eu já tinha. E esse perfil ele é muito familiar, mas é muito familiar. E aí eu disse, cara, vai ficar uma salada mista aqui, ficar postando coisas do trabalho e coisas da família. Uma coisa é você dar uma pincelada. Uhum. E assim, eu reposto tudo que a minha mulher posta. E a minha mulher posta. Para não ter trabalho de fazer a primeira postagem. Não, ela posta, eu reposto. Posta, eu reposto. E assim, a gente tem algumas coisas que são muito importantes pra gente. O Eduardo falou uma coisa que é muito boa, porque assim, a base religiosa da gente, a base de fé da gente, ela vem de berço. Né? Eu cresci dentro da igreja e ir para o grupo, já com quase 24 anos, era uma sequência do que eu já vinha vivendo há 10. Né? E isso, para mim, foi muito bom, porque eu fiz novas amizades. Essas amizades, hoje em dia, você vê vários deles trabalhando em segmentos diferentes. Eu fui para o aniversário agora, acho que foi ontem ou foi anteontem, nem... Quem é pai sabe que perder a noção do dia faz parte, viu, gente? Mas, assim, eu fui para o aniversário, acho que foi ontem ou foi anteontem, do filho do Léo Nunes. E aí, lá eu encontrei, acho que umas 8 pessoas do grupo. Um abraço, Léo Nunes, se estiver assistindo. O UFC sitiado. Pois aí a gente foi, assim, encontrei o Antônio Bruno,
Encontrei a Nívia, a Martina, a Lu, enfim. E aí a gente foi conversando e vendo como é que estavam as coisas. E é realmente aquele sentimento de alegria de encontrar as pessoas, né? E muitas vezes, no decorrer do tempo, a gente vai encontrando as pessoas e dá uma sensação boa, porque você não precisa... Rapaz, será que eu posso confiar? Sim. Né? É exatamente o que tu falou. Eu tive uma reunião recente agora com o Fujita, para um negócio e tal. E sabe quando você não precisa ter que... Se preocupar, né? É tranquilo, né? Isso foi uma construção. E a gente conviveu em muitas coisas, e isso foi muito legal, porque fez a gente crescer como pessoa, como religião dentro do nosso coração, mas especialmente como amizade, né? Então a gente vai guardando essas amizades e vai levando até mesmo para a parte profissional. O caso do Cezinha, inclusive, é meu irmão. Um abraço, viu, Cezinha? Cezinha agora pai, Sim. paizão, né? Meu sócio. Gente Meu muito afilhado. Ah, Ele e é? a Júlia são nossos afilhados, né? Nós somos padrinhos de casamento dele. Legal. São nossos afilhados. bom. Gosto muito do Cezinha. Cezinha foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no grupo. E assim, me apresentando, né? Eu sou corretor de imóveis, trabalho no mercado de alto padrão aqui de Fortaleza. Na verdade, eu tenho quase 11 anos de corretagem de imóveis, só que eu passei uma boa parte desse período em Sobral, porque eu me casei, fui morar lá e tal. E aí eu trabalhava com investidores lá, e aí vim para Fortaleza e comecei a trabalhar em uma construtora, que é uma das maiores hoje aqui da cidade, que trabalha em um alto padrão, né? E também com investidores. Então, essa é a minha credencial, né? Uhum. Mas antes disso, tenho o filho de Deus, tenho o pai, tenho o esposo e um grande devoto de Padre Pio. Sim. E a gente vai conversar e destrinchar um pouco sobre tudo isso. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: como foi que você se tornou corretor de imóveis? Como é que chegou até aí? Pronto. A minha primeira vez que eu ouvi falar de corretor de imóveis, eu tinha acabado de fazer o vestibular, tinha passado. E o meu pai tem um amigo, uma pessoa que é muito bem colocada no mercado como loteador. Um amigo da época de SCC, da Paróquia da Paz. E ele tem uma imobiliária. Se você quiser. Pronto, é o Zé Maria Lima, gente muito boa, eu gosto muito dele. Cara muito decente. E o Zé Maria chegou pro papai e disse assim: Carlos, bota o teu menino para fazer esse curso, dá dinheiro, é bom. E na época, cara, eu não vou lembrar, eu acho que era no sindicato. Lembra que tem um sindicato dos corretores ali do lado da Receita Federal? Sim. Foi lá que eu fiz o meu curso. Eu fiz o meu curso lá em 2000, ou foi 2000? Acho que foi 2000. Foi logo depois que eu passei na faculdade. E aí eu fiz o curso todinho. Eu disse, chegou no final, eu disse assim: pai, eu fiz o curso, mas eu não tô botando fé nesse negócio não, porque assim, o rapaz lá que botou pra gente fazer o curso, ele tem imobiliária, mas o filho dele acabou de fazer o curso. Aí assim, não vai ter espaço para mim não. Só que eu não tinha noção do que era o mercado imobiliário. Do tamanho do mercado e Não do que o mercado tinha viria a noção. ser. Absolutamente, eu não tinha noção nenhuma. Nenhuma. E aí toquei a vida. Não procurei o mercado nem nada. Depois E aí você se formou em quê? sou Desculpa. formado em administração. Fiz lá na UFC, na FEAC. E aí me formei e sempre trabalhando com vendas. Eu trabalhei em vários setores para ver o que é que eu ia ser na verdade. Trabalhei com gestão, trabalhei com logística, um pouquinho de logística, mas quando eu bati na parte de vendas, eu disse: opa, é aqui. O coração bate mais forte, é diferente. Não, e é legal, assim, não existe limite, não existe teto, não existe... você, dedicação e você ir atrás do seu resultado, né? Construir ideias, trazer o diferente. Sim. E meu primeiro trabalho, sabe o que foi com o quê? Meu primeiro estágio foi na Contax. Acho que muito... Parabéns. Ou seja, a Contax era uma empresa que hoje em dia está extinta, não sei nem se existe. Existe a Oi? Não, a Vivo comprou a Oi, se eu não me Pronto. engano. E na época a gente trabalhava para Telemar. Nossa. Que a Oi comprou a Telemar. Então é coisa antiga, gente. Eu tô falando de coisa Faz antiga. um tempo isso daí. E aí... Todo mundo aqui lembra, todo mundo lembra. Pois é. Eu não, eu sou novinho. Que história. Eu trabalhei na Contax
E eu trabalhei num setor que não era de reclamação, porque lá tinha 5 mil funcionários só para ouvir reclamação. O dia inteiro o telefone tocando de reclamação. E existia um setorzinho que estava sendo iniciado, chamado de telemarketing. Esse setor não foi uma escola, mas foi um local que eu virei a chave e disse, cara, eu acho que eu dou para esse negócio. Por quê? Porque lá tinha 20 pessoas de manhã e 20 pessoas à tarde. Eu estava de manhã e ia para lá à tarde. A meta, na época, era vender 20 linhas telefônicas. Da Oi. Da Telemar. Da Telemar. Por dia. Não, por mês. 20 linhas. Naquela 20 época linhas, era muita coisa. Porque, na verdade, como é que você vende um telefone para quem já tem telefone? A segunda linha. Entendi. Entendeu? Não era venda... Porque, assim, uma coisa é você abrir um novo ramal para quem não tem. Aí lá você bota ali 300 linhas rápido. Mas o meu trabalho era vender segunda linha. Certo? E aí você tinha uma meta que era quase inalcançável de 20 linhas. Aí eu cheguei lá e comecei. E a gente recebia o que a gente chamava de mailing, que hoje a gente chama de leads, né? Que é a mesma coisa, É a mesma né? coisa. Lista de clientes. Lista de cliente. Mas a gente recebia aquelas listas separadas por bairro. Sim. Aí a gente ouviu falar, eu, que era um moleque, só sabia o que era Aldeota, Papicu, Meireles, Joaquim Távora, mais ou menos. Eu não sabia muita coisa. Cocó. E todo mundo ligando e ninguém performava. Todo mundo ralava, o que fazia mais, fazia 14. Eu disse, mas isso tá errado. Aí eu comecei a achar uns bairros que eu nunca tinha ouvido falar. Era o Itaperi, era o Pici, era não sei o quê. E assim... E ninguém olhava para lá, né? Ninguém queria a listagem. Porque o pensamento qual era? Se é uma segunda linha, eu tenho que vender para quem tem grana, para o cara ter de segunda linha. Só que eu pensei assim, poxa, ninguém está performando. Então eu vou fazer algo diferente. Aí eu comecei a ligar. Só que eu não chegava, ligava e oferecia a segunda linha. Eu dizia assim, olha, eu estou ligando porque a gente está oferecendo segunda linha e a primeira linha para o pessoal da região. Você não tem nenhum vizinho que tem interesse? Aí eu comecei a vender. Cara, não, sensacional essa ideia. Sensacional mesmo. Em vez de vender a segunda linha para uma pessoa, você vendia a Vendia pro primeira e a vizinho. segunda para duas pessoas. Eu não conseguia vender a segunda. Para o cara do Itaperi, por exemplo, eu não Sim. conseguia vender a segunda. Mas você Mas, conseguia em vender pro compensação, vizinho. o vizinho não tinha. E aí eu comecei a vender. Aí eu bati no primeiro mês 20 ligações, 20 vendas. No primeiro mês. No primeiro mês. Aí Ficou todo mundo doido. Aí o pessoal perguntou o que foi que esse menino fez. Aí pegaram, porque tudo estava no sistema, reproduziram para todo mundo. Aí todo mundo saiu vendendo para tudo quanto foi bairro. E Né? aí o que era engessado vender segunda linha. O pessoal começou a vender como primeira. Só que aí as listagens foram acabando. Aí o que foi que eu fiz? Eu pedi as listagens que ninguém queria, do interior. E eu descobri duas coisas. Porque o segredo do bom vendedor, eu não estou me dizendo que eu sou bom vendedor, não, mas eu vou aprendendo com os bons. Sim. É saber fazer pergunta. E aí eu comecei a me perguntar, cara, como é que eu vou fazer para chegar em mais pessoas? Aí eu disse, vou ligar para a rádio. Liguei para a rádio. E falei com um cara, representante lá da rádio, não sei nem quem é, não sei nem qual a cidade mais. Tipo, Quixadá, vou dar um exemplo, tá? Sim. Eu disse assim, cara, você é daí da rádio de Quixadá, não é isso? Pronto, eu tenho uma informação importante, a Telemar acabou de abrir um novo ramal na região e eu tenho linhas disponíveis para tal. Eu sou o representante da região, meu nome é Rafael Braga e esse é o número de fax. As pessoas que tiverem interesse têm que mandar o CPF, tal, que eu vou cadastrar com o endereço, com tudo. Olha que interessante. E detalhe, fax, viu? Não, e olha que interessante a forma como você apresentou o produto. Foi. Isso é até interessante para quem trabalha com venda que estiver nos assistindo, a importância de como você apresenta o produto. Você estava vendendo o que a princípio te deram como uma segunda linha telefônica, que automaticamente, na cabeça da maioria, entendia-se que era focado em quem podia ter uma segunda linha. Quem é que ia ter 2 linhas de telefone dentro de casa? Quem tinha um poder aquisitivo muito alto. Então, a grande massa dos vendedores focavam naquilo que a empresa tinha sugerido. E é a primeira coisa que você enxerga. E aí, quando você abre o seu campo de visão, você começa a buscar informações, você começa a ir atrás, você vai enxergando outras oportunidades além disso. É o que a gente chama de pensar fora da caixa, que a gente vive ouvindo, né? Mas as pessoas não gostam de pensar.
E aí eu fiz isso. Gente, vocês não têm noção da quantidade de mensagem que vinha naquele fax, não. Tinha dia que o fax fazia assim. Caramba. Eu vendi no segundo mês, acho que umas 150 linhas. 10 vezes mais do que antes Umas 150 vezes. o rapaz Assim, vendia. era um negócio absurdo. Quando chegou o resultado, o pessoal, eu parei de ligar, todo mundo ligando e eu só cadastrando. Cadastrando e mandando emitir. Cadastrando e mandando instalar. Porque, na verdade, a meta não era vender segunda linha, era vender linha. Só que a gente colocou lá a segunda linha. Aí eu, não satisfeito, liguei para a Câmara dos Vereadores. E falei, olha, me apresentei, disse que tinha. Tal. Você consegue para a região tal? Eu digo, qual é o CEP? Ele me deu o CEP, estava disponível. Eu digo, tenho. E quantas linhas você tem disponível? Quantas você quiser. Rapaz, foi outra lapada de fax. Não, você ligou logo pro lugar certo. Foi para mais de 200. E assim, o pessoal vendendo 10, 12. E eu passava o dia inteiro fazendo a instalação. E uma coisa que a gente vai aperfeiçoando, porque assim, vocês que trabalham com vendas, vocês sabem que as perguntas elas não mudam muito. Não muda. Então, você se acostuma a responder as perguntas. E você vai aperfeiçoando, vai refinando aquelas respostas. Quando chegou num determinado momento, eu já estava tão no automático que eu liguei para uma senhora e essa senhora nunca me esqueceu. Eu disse assim, minha senhora, tal, a senhora gostaria de uma segunda linha? Eu disse, meu filho, não preciso não, porque eu moro sozinha. Eu tenho esse telefone aqui só para receber ligação da minha filha. Aí era um bairro bem simples e ela falava de forma muito simples. Aí eu disse assim, e a senhora já parou para pensar que nesse exato momento a senhora está falando comigo e a senhora pode estar precisando, a sua filha pode estar precisando falar com a senhora? Ela, pensando bem, você realmente estava certo. Na hora virou a chave e eu disse assim, cara, isso não está certo. Eu estou vendendo para quem não precisa. Isso não está certo. Eu entendi que eu estava começando a entrar num negócio de vendas, eu estava começando a amar fazer aquilo, mas eu tinha que saber o limite daquilo. Isso. Aí vem um lado da sua humanidade também. Que Total. existe um limite. Total. Quando você lida com pessoas, quando você trabalha com vendas, você tem um poder muito grande na sua mão. Você tem que ter um controle. Porque numa dessa você vende para uma senhora que não está precisando da situação e talvez aquele dinheiro que ela comprou aquela linha, ela fosse precisar para outra coisa. E tem muito vendedor que não se importa com isso. Não tem um limite. E nesse dia foi o dia que eu pedi demissão. Eu devo ter demonstrado lá uns 4 meses na empresa. Eu pedi demissão por quê? Porque eu trabalhava com um fonezinho, era um fone aqui e o microfone. Eu disse, cara, isso está errado. Aí eu peguei, eu disse assim, senhora, só um minutinho que deu problema no sistema. Aí eu coloquei no mailing dela, porque a gente mandava e ficava para todo mundo. Uhum. Eu botei assim, cliente... Eu vou botar mais ou menos assim, o cliente não tem interesse, não tem um perfil, é baixa renda. Eu botei tudo aquilo para não ter perigo de alguém ligar de novo para ela. E aí eu descartei, tirei o fone e pedi demissão. Aí eu fui trabalhar em outras coisas e tal. Aí fui vender. Trabalhei com serviços de carro. Serviço de carro é recepção de oficina. Calma aí. Tá. Vamos por partes. Vamos. Primeiro, uma lição interessante que eu tirei disso daí, você estava vendendo uma linha telefônica, a forma como você aborda faz uma diferença muito grande. Sim, também concordo. Geralmente, os vendedores, eles chegam e fazem assim. Você chegou na minha empresa e você tem que vender essa caneca. O vendedor, ele pega essa caneca, pega a lixa que eu dei para ele sai ligando e sai vendendo. Ele não para olhar, para analisar. Aqui essa caneca é de 10, como é que faz para ela ser caneca de canhoto, sabe? Uhum. Tu vira ela pro outro lado. E às vezes a pessoa não para analisar os detalhes. E aqui do outro lado, você tem outra imagem que vai agradar outras pessoas. E você estuda o produto, entende que aquilo agrega a outras pessoas e você vai para o outro lado. Que foi o que você fez nas linhas de telefone.
Uma das coisas que eu acho importante, mas isso aí já vai bem mais para frente, porque vai ter os outros treinamentos e muita coisa, porque assim, eu investi muito em técnica de venda. E uma das coisas que eu percebo é que, por exemplo, como o corretor de imóveis, se você entrar num stand para ser atendido por um corretor de imóveis, eles parecem manequim. Isso. Ou seja, ele está parado no tempo mostrando o produto. É um manequim. Ele entra num apartamento e diz: esta é a sala. Esta aqui é a cozinha. Cara, qualquer pessoa vai saber qual é a diferença de uma sala para uma cozinha. É melhor ficar calado do que falar isso. Então, assim, os mostradores, os mostruários ou os manequins, eles estão ali para tirar pedido. Eles não estão ali para gerar valor. Então, por que muitos dos corretores acabam saindo do mercado? Porque eles esperam, assim como qualquer vendedor, tá? Estou falando de corretor porque é a minha profissão, mas eu acho que toda a área tem isso. Eles esperam que o cliente já chegue pronto para comprar. Ele muitas vezes não tem argumentação, muitas vezes ele não sabe gerar valor, muitas vezes eles não sabem qual é o sentido daquele produto existir. Porque a empresa ela existe para dar lucro. Ok, até aí não é a caridade, né? E até a caridade ela precisa de um lucro para ela subsistir. Sim. Não é um lucro, mas é um outro termo que vai ser lucro, no final das contas. Tem que ter o dinheiro tem que girar. O dinheiro tem que girar. Tem que produzir, tem que terminar agora, positivo. O porquê de você vender, muitas vezes não está ligado às características do produto, mas à necessidade do cliente. Então, quando eu comecei a entender que tinha muita gente que não tinha linha e que muita gente não tinha acesso à informação, especialmente nos interiores, eu criei a solução. Então, eu não precisei ligar para essas 200 e tantas pessoas para vender para elas. Eu pedi só para a liderança da região fazer isso. Ele deve ter vendido aquilo ali como se fosse ele que tivesse trazido o poste, entendeu? Ele deve ter se reelegido só com isso daí. Com isso. Por quê? Porque tem gente que precisava se comunicar. E existia a solução dentro da empresa, mas a empresa não enxergava. Não enxergava. Entendeu? Exatamente. Então, assim, essa percepção, ela não passa somente em conhecer as características, mas passa por entender que, cara, eu tô morrendo de sede. Se eu não tiver um copo, vai ficar muito mais difícil, né? E assim, o Gelágua daqui, ele é do outro lado do prédio. Então, olha quanta comodidade uma canequinha pode fazer. Entendeu? Estou aqui no podcast e que bom que vocês trouxeram a caneca. Então, assim, vocês estão gerando comodidade, praticidade numa coisa que foi vendida para botar água. Exato. Mas ele faz o transporte da água, ele está de fácil acesso, e isso são as coisas. Por que a moda agora são aquelas garrafonas, né? Todo mundo andando com garrafão agora. Da Paco, Paco, né? Stanley. Os caras pagam 300 conto naquilo ali. E o que é aquilo ali? Não é água. Aê! Pois é, ó. Não é água. Não é uma garrafinha. É a experiência de você beber água geladinha e tal. Me disseram uma vez que eu achei sensacional, porque eu sou muito desprendido dessas coisas. Eu sou muito sem vaidade. Uhum. E uma vez disseram para mim assim, olha, muita gente compra não pelo objeto em si, mas por pertencimento. Então as pessoas elas têm essa garrafa para pertencer a um clube, a um clã, a uma sociedade de pessoas que têm essa garrafa. E muitos jovens, principalmente, chegam na sala de aula, tem lá 50 alunos na sala. Se um chegou com essa garrafa e começou a virar na moda, no outro dia tem 10, no outro dia tem 20, no outro dia estão todos. É isso mesmo. É muito questão de pertencimento. E isso no mundo dos negócios, ele tem uma relação também. Existe uma diferença de, por exemplo, eu tenho um celular, e esse celular pode ser um lanterninha, pode ser que eu precise do WhatsApp, o lanterninha não vai atender, vou precisar de outros aplicativos, o lanterninha não vai atender, mas se eu quiser só ligar e receber, resolve. Funciona perfeitamente. Agora, existe, desde do celular de 100, 150 reais, que vai ter aplicativos,
até de 10, 12, 15 mil reais. O que é que vai diferenciar isso aí? Né? É a percepção de valor e o senso de pertencimento. Mas existe também um outro detalhe que eu aprendi com um dos mentores que eu venho acompanhando. Fazer propaganda não, mas Não, mas agora eu quero saber. não, mas pode tem falar. vários, tem vários. Eu gosto de alguns. Um dos que eu estou seguindo mais agora não vou dizer não. Eu vou dizer, eu gosto muito dele. É o Wendel Carvalho. Wendel Carvalho, paga nós. O Wendel Carvalho, inclusive, eu sou aluno dele, né? Ah, legal. E Protagon. isso. E assim, o que é que acontece? O Wendel, ele fala que existe o investimento de alavancagem e existe o investimento de consumo, né? Que na verdade acaba não sendo investimento, é gasto, né? É passivo, né? E no caso, quando você pega algo, por exemplo, eu compro um iPhone. Qual é o sentido de comprar um iPhone? Eu não trabalho com foto, eu não trabalho com imagem, eu não tenho uma necessidade muito específica para uma máquina como o iPhone. Mas o meu cliente utiliza iPhone. Eu trabalho no altíssimo padrão, alto padrão. Esse senso de pertencimento não faz muita diferença para mim. Eu sou muito parecido com o Eduardo, eu não tenho essa vaidade. Porém, é algo que acaba fazendo parte. Agregando, né? Fazendo Como se fosse parte. um acessório necessário para aquele local que vocês se encontram. É mais ou menos o seguinte, eu vou dar um exemplo simples. Rafael, você compraria um carro de 500 mil reais? A primeira pergunta é, para quê? Se esse carro de 500 mil reais agregar valor à minha imagem e isso gerar valor ao meu serviço, faz todo sentido fazer um investimento. Rafael, ele não vai fazer diferença nenhuma, é só para deixar e pegar, E de A a B. entendeu? Não tem sentido, é mais vaidade e aí vai depender logicamente de bolsa e tudo mais. Rafael, você pagaria 10 milhões de reais em um determinado acessório ou determinada coisa? Qual é a situação? Qual é o sentido? Quem eu quero alcançar? Qual é o motivo real para aquilo acontecer? Então, isso tem que ter sentido, tem que fazer sentido. Então, quando a gente vai fazendo sentido para as coisas, para a caneca, para o carro de 500 mil ou para o iate de 10 milhões, ele vai tendo motivo para você alcançar aquele clã. É exatamente isso. Então, assim, quando eu trabalhava na Contax, eu não tinha necessidade de nem estar vestido, porque ninguém me via. Não é o caso, logicamente, mas ninguém me via. Mas, né? Ninguém me via. Agora, no caso, quando eu começo a trabalhar com o público, quem eu quero alcançar? Quem é o público que eu vou alcançar? E muitas vezes eu vejo que tem muitos vendedores muito bons que estão mal locados no nicho que ele escolheu. Eu conheci caras que eram excepcionais vendedores, que vendiam o popular como ninguém. Vendiam Minha Casa Minha Vida, assim, era... Eles conhecem o processo, sabem o linguajar, sabem a documentação, sabem o trâmite, sabem tudo. Então, esse cara, ele é uma máquina de vender. Porque quem trabalha Minha Casa Minha Vida trabalha com rotatividade. Volume. O cara que trabalha o alto padrão, ele não trabalha desse jeito. Eu tenho um amigo, o Marcelo Dias, que é corretor e foi delegado do Cresce lá de Sobral. Ele dizia, Rafael, eu sou metralhadora, eu sou selva, eu saio atirando para todo lado. Tá. E você é sniper. Eu gostava muito dessa comparação, porque assim, eu só visitava aquela pessoa certa. Eu sabia onde eu estava visitando. O trato é diferente. É totalmente A condução diferente. é diferente. Porque, como eu trabalhava com investidores, a linguajar é diferente, as prioridades são outras. O né? conhecimento, inclusive, que você precisa saber é diferente. Total. Então, assim, hoje, quando eu chego para tratar com um alto padrão, muitas vezes o cara não está comprando para morar, está comprando para investir. E aí você diz assim, cara, como é que uma pessoa paga 8 milhões, 7 milhões num apartamento para investir? Que investimento é esse? Mas existe várias possibilidades. E aí é a diferença do mostruário para o cara que estudou o negócio. E às vezes o apartamento que ele mesmo mora não custa o valor do que ele não já gasta. custa o que ele de investe, exatamente. investimento, Tem muito cara que mora num apartamento que ele está lá, tipo, 30 anos no apartamento
e investe em imóveis. Só que ele pega esses imóveis como moeda de troca em operações gigantescas. E para ele é um trampolim, porque ele paga parcelado, recebe de uma vez e valorizado, né? Então tem vários exemplos, não é só esse não, tem vários. Então assim, a gente pulou foi muita coisa, né? Porque Vamos voltar pro céu da conta, que isso foi pro... Não, eu não vou lembrar a sequência não. Eu só estou falando agora a parte de vendas, tá? Sim, sim. Quando eu fui, aí minha próxima experiência com vendas foi na CDA Fiat, ali em frente à rodoviária. E como é o nome daquela avenida, cara? Borges de Melo. Borges de Melo. Tava na conta que eu andei 2 quarteirões e tava lá, né? E aí fui trabalhar na oficina. E a oficina é uma escola que você não tem noção da complexidade daquilo ali. Porque você deixa o seu carro e diz assim, cara, eu vim fazer a revisão de 15 mil quilômetros. Então não tem noção do que é aquilo ali. A gente tem produto para vender para tudo. Para tudo. E eu era bom nisso. Eu vendia também muito bem. Qual que era o teu trabalho lá na oficina? Eu recebia os carros, eu chegava lá, eu fazia a ficha, pegava o teu telefone, tu dizia, tem alguma reclamação, tem alguma observação? Não, não tem. Pronto, a revisão tem isso, te explicava como é que funcionava e o tempo que durava. Né? Só que uma revisão eu poderia te fazer o basicão ou te oferecer serviços. Né? E aí uma revisão que podia sair de, sei lá, de R$300 para R$1.500, dependendo da quantidade de serviços que você conseguiria embutir no negócio. Hoje em dia é o upsell, né? Exatamente. O upsell nada mais é do que isso, porque você oferece e o cara fechou contigo, você já engata o segundo, engata o terceiro e assim vai até onde o cara aguentar. Né? Então, essa situação ela era muito forte lá. A maioria dos clientes, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você fazia troca de óleo, filtro e alinhamento e balanceamento. Aí eu disse, cara, é interessante botar o descarbonizante. Por quê? Porque vai fazer a limpeza caso tenha alguma coisa. É interessante fazer, nosso combustível é muito misturado e tal. Vale a pena fazer, não é caro e tal. A pessoa botava. Era um serviço que eu tinha acabado de vender. Tu ganhava comissão? Por tudo. Por tudo. E detalhe, esses fornecedores eram dias diferentes. Então eu saía sem dinheiro e voltava com dinheiro. Saía sem dinheiro e voltava com dinheiro. Então era um negócio absurdo. E eu vendi muito bem. Só que era um ambiente que não era muito legal para mim. Na época eu tive um desacordo. Né? Não achava muito legal a conduta de uma pessoa lá dentro e achei melhor sair. Sim. Anos passados... Aí eu volto para a parte de carros, já lá em Sobral, agora vendendo carro novo. E, gente, uma escola espetacular se chama Volkswagen. Eu estudei com os caras da fábrica. A gente aprendeu a montar. Aí depois eu também montei. Eu fui até no Senai. Cara, eu lembro de uma postagem tua um tempão atrás, falando da Amarok. Acho que era lançamento da Amarok, alguma coisa assim. Rapaz, agora tu puxou da memória, viu? Mas foi isso mesmo. Foi isso mesmo, lançamento da Amarok. Entregando a idade, né? A Amarok, inclusive, é um baita de um carro. Até hoje só é ruim de negócio, né? Mas, enfim, não vou me meter nisso, não. Volkswagen, paga a gente. Mas, assim, eu fiz o curso do Polo, fiz o curso... E uma das coisas que eu achei mais legal de trabalhar com a Volkswagen, e isso foi um divisor de águas para mim, foi porque a geração de valor ela tem uma relação muito forte com o concorrente. Tipo assim, se só eu faço uma coisa, não tenho que me preocupar muito em gerar valor, teoricamente, porque não tenho concorrente, não tenho nada. Mas se você prestar atenção, o Gol sempre foi mais caro do que o Palio, do que o Celta, na época, né? Gol, Celta e tal. Ele sempre foi mais caro. E ele era o líder de venda por anos e anos e anos e anos. Deitado em berço esplêndido, né? O que é que fazia a diferença? Era você saber agregar valor na hora da venda. Então, engraçado que eu sempre tive Fiat em casa. Meu pai era cliente da Fiat desde que eu me entendo como gente. Mas quando eu fiz o curso, eu comecei a entender o que é geração de valor. E aí foi a divisão, né? E isso foi que me permitiu entender
que muitas vezes a gente deixa de agregar valor ao nosso serviço e ao nosso produto porque a gente não sabe melhor qualificá-lo, explicar para a pessoa, né? Então, isso tudo foi minha escola, minha base. E existe uma outra escola que eu acho que ela foi a mais importante, que eu deixei para falar por último, que foi a parte religiosa. Porque essa parte religiosa, ela trouxe os princípios que eu tinha em casa, que eu via em casa com meus pais, mas que foi reforçado com o relacionamento de amigos, pessoas e a relação de modo geral que a gente vai tendo. Então, eu passei a ter amizades que tinham que ser claros. Nem sempre as coisas são agradáveis, né? E tenho muitos amigos que dizem assim, Rafael sendo Rafael, né? Sendo muito direto, muito duro, mas ao mesmo tempo sendo muito claro, muito respeitoso. Acho que eu não tenho recordação de ser desrespeitoso com as pessoas. E tudo isso vai acontecendo e vai criando, construindo o Rafael que é hoje. Que muitas vezes, quando eu sento numa mesa para negociar, vem o conhecimento, vem a técnica de vendas, vem a argumentação. Mas, gente, uma das coisas que mais vende se chama credibilidade, respeito, ética. Então, quando eu descartei aquela senhorinha lá da Contax, ali era aquela plantinha que foi feita pelos meus pais, que disse, cara, isso está errado. Entendeu? São as bases morais. As bases morais também. Que aí vai fazer a diferença. Exemplo clássico disso, eu sempre gosto desse exemplo. Eu tinha clientes lá em Sobral que ainda hoje me ligam. Dizem assim, ei, cara, tu pode passar aqui? Posso, vou na hora. Chegava lá, ele disse, Rafael, me ofereceram isso aqui. Aí ele me mostrava, eu olhava. Eu disse, cara, eu conhecia muito o mercado de lá na época, né? Eu dizia assim, cara, isso aqui é um ótimo negócio. Só pede o documento, porque eu sabia que não tinha. Muitas vezes as pessoas não... Eu não ia dizer pro cara que o cara estava sendo enrolado. Eu só dava o toque para ele entender o que é que tá... Porque eu não quero atrapalhar o negócio de ninguém. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou. Tá? Eu sou dessa filosofia. Aí eu disse, cara, pede só o documento para tu fazer uma análise, para ver se não tem pendência nem nada. E Sim. Aí ele já entendia e já ia atrás e via que não ia andar o negócio. Uhum. E muitas vezes o cara chegava e dizia assim, Rafael, o que, é que você acha disso aqui? Eu disse, cara, excelente negócio. Vá para cima, muito bom negócio. Nunca fui dizer assim, cara, deixa eu ver. Ia lá no corretor e dizia, e aí, vamos fechar parceria? Ou paraquedas. Ou você quer que eu desfaça o negócio? Nunca fui de fazer isso. É triste, mas infelizmente existe muito no nosso mercado, né? Meu Tem, Deus do céu. Eu não sei muito como é que funciona a Fortaleza. Assim, eu vou até abrir um parênteses, porque assim, como eu estou 4 anos no mercado, eu trabalhei 4 anos dentro da construtora. Então, assim, querendo ou não, a gente está meio que blindado ali dentro. Sim. Vende só os produtos da construtora, é direto da construtora. Então, não tem muito essa preocupação. Mas quando eu estava lá no mercado de Sobral, a gente era um negócio absurdo. Tanto é que a frase que me trouxe para Fortaleza foi assim. Eu dizia para minha esposa, tá cada dia mais caro ser honesto. E é triste você ter que dizer um negócio desse. Tá cada dia mais caro ser honesto. E aí... muita gente respeitava a pessoa, mas o mercado ele era bem restrito. E aí você tem suas contas, você tem suas obrigações, você tem que tomar uma decisão. E aí, vou continuar nisso aqui ou vou tentar mudar de outro patamar de negócios, né? Então, assim, eu fazia negócios lá que era de 1 milhão, 1,5 milhão. Cheguei aqui, um negócio mais barato era 3 milhões. Eu disse, eita, peraí, vamos com calma. E aí você vai fazendo os ajustes, né? Como é que tu foi parar em Sobral? Pronto, minha esposa é sobralense. Eu conheci minha esposa, a gente começou a namorar, e aí eu abri uma loja com ela, namorando ainda, abri uma loja com ela. A família dela é comerciante, longas datas de comércio. E ela tem essa veia muito forte para venda, para comércio e tal. Eu disse a ela, olha, você é muito boa com vendas, você entende muito disso, vamos fazer isso? A gente abriu uma loja de roupa. Né? Na época, eu lembro como se fosse hoje, a gente colocou o nome de Formosa, porque é um dos nomes de Nossa Senhora na ladainha. Eu disse, rapaz, que nome bonito, vamos botar esse nome.
e aí a gente botou Formosa, em homenagem à Nossa Senhora. E eu já pensando em outras conotações, desculpa. Mas é essa, Né? essa dupla identidade deixou para o mercado uma ideia, mas nós que estávamos abrindo, colocamos em honra a Nossa Senhora. Sim, muito Tanto legal. é que a minha esposa ela é consagrada de uma comunidade da renovação carismática chamada Rainha da Paz, que é muito grande lá. E aí a gente colocou essa loja deve ter durado uns 2 ou 3 anos. Quando eu abri a segunda loja, eu resolvi sair da venda de carro e ir para dentro da empresa para ajudar. Isso foi em que ano? 2012, eu acredito. 2012. Eu estou fazendo a conta porque foi na época que a minha filha nasceu que eu quebrei. E a segunda loja quebrou de uma tal forma que levou a primeira e levou tudo. Sim. E aí, respondendo sua pergunta, quando eu fui tentar vender a luva, que antigamente se vendia, não sei como é que está hoje o mercado de luva, mas se vendia a luva, né? Para o pessoal que está escutando, luva é aquela estrutura que você monta no ponto dos outros, que é alugado, e você vende para repassar o ponto. Né? E eu fui tentar vender a luva e falei com um corretor muito conhecido de lá, da cidade, que era o Val Cleiton, que tinha uma imobiliária e que também comprava carro na Volkswagen e me conhecia da época de Volkswagen, que tinha acabado de sair há pouco tempo. E ele disse, cara, eu não trabalho com luva não, mas se você quiser trabalhar comigo, eu lhe ensino, lhe ajudo e tal. E aí eu Já tinha um curso? não tinha curso, Não, não tinha ele nada. não tinha. Ele fez o curso, mas não finalizou. Não Na época do finalizei. estágio, ele não entrou, né? Quando eu entrei na imobiliária dele, eu disse, cara, eu fiz um curso. Ah. Aí fui atrás. Eu acho que eu fiz há Anos e muito anos. tempo atrás. Eu fiz o curso, aí eu fui atrás. Sabia que era no sindicato. Acharam a minha ficha. Com minhas notas, com minhas presenças, com Só tudo. organizado. Só que não tinha a última prova e o negócio. O estágio. O estágio, né? E aí o cara disse assim, eu disse, eu posso fazer a última prova então e fazer o estágio? Eu disse, não, se você tivesse o curso todo completo, eu lhe daria o certificado e você faria o estágio. Como está faltando uma nota, você vai ter que fazer o curso todo de novo. Caramba! Aí eu cheguei para ele, mostrei para ele, né? Ele disse, não, se preocupe não, faça o curso e já venha trabalhar amanhã aqui. Aí eu fui trabalhar com ele, ele disse, olha, você não vai poder vender agora, mas eu vou lhe ensinar. E realmente me ajudou, me ensinou, mostrou muita coisa. E aí eu comecei a pegar o jeito e fui trabalhando, fui conhecendo e tal. E aí trabalhei com ele durante 5 anos, depois fiquei como autônomo, e aí depois, acho que coisa de menos de um ano, eu vim para cá. Então, essa é a trajetória, foi assim que eu entrei. Sim. E lá a imobiliária dele não trabalhava com venda de casa, trabalhava com criação de negócios. E aí eu aprendi na corretagem de investimento, né? Trabalhar com oportunidade, trabalhar com, por exemplo, compra um imóvel, reforma e vende. Aprendi a ver um terreno de forma diferente, não olhar para aquele terreno e dizer assim, é um terreno. Não, aqui é um negócio. Aqui dá um VGV de tanto, isso aqui dá para fazer tanto, tem tanto de recuo, o gabarito Cara, é esse. Isso que você está falando é sensacional, porque eu já fiz muita venda dessa forma. E os corretores, geralmente, eles não vão até aí. Eles não vão até aí. Eles nem têm acesso. Exato. Então, teve muitos clientes investidores. Teve cliente, por exemplo, que eu que encontrei o terreno, eu fiz o projeto junto com o arquiteto, fui eu que contratei a construtora, foi a gente que alugou o prédio todo, a gente fez tudo. Uhum. Não foi só uma vez que a gente fez isso. E como? O que é que eu fazia? O que é que eu faço ainda, né? Hoje, de outro lado, digamos assim, do outro lado. Mas eu vou no site da prefeitura, baixo lá Plano diretor? a LUOS, que é a lei de uso e ocupação. Toda a parte de zoneamento. Você vai, e é simples, mas as pessoas Totalmente. não sabem nem que existe. É como o Google Earth, que abre coloridinho, você só clica em cima e ele te dá todos os índices. Você Exatamente. pega aquela informação e calcula para aquele terreno específico. Isso faz uma diferença tão grande Facilita na hora a vida, da né? venda,
que muda... É aquela coisa, imagina que você, o seu cliente, no caso, alto padrão, é um cliente que o bem valioso que ele tem é o tempo dele. Então, se você chega para ele dizendo, eu tenho esse imóvel aqui, ele vai olhar para você e vai dizer, tá, e aí? Você me fez perder meu tempo para vir dizer que você tem isso aqui? Não, meu amigo, eu tenho isso daqui, que vai valorizar tantos por cento, que está localizado em tanto, bem aqui vai ser construído isso, bem aqui vai ser construído aquilo, essa rua aqui vai ser alargada. Tem gente que nem isso sabe, mas tem um plano diretor da cidade que já prevê tudo. Cara, isso é a coisa mais certa. Assim, o mercado de imóveis, ele é um mercado que brilha para todo mundo. Sim. Aquele cara que eu falei que é o manequim, ele vai sobreviver e pagar as contas dele tirando pedido. Mas isso não significa que esse é o fim da carreira. Pelo contrário, a carreira ela tem muitas soluções que podem ser criadas e geralmente eu tenho uma construtora que eu fiz muitos negócios no começo da minha carreira, que é a Mãe Rainha, que é uma das maiores daqui. Um abraço, Custódio. Gente muito boa, o Tarcísio, enfim. E aí eles tinham um slogan deles que eles diziam assim, era algo assim, construindo e transformando realidades, criando novos ambientes, criando a cidade, ampliando os horizontes, entendeu? Não vou lembrar exatamente como era, não, mas quando eu achar eu vou pedir para botar aqui, viu, edição? Isso coloca na descrição. Mas era aí. muito legal, porque assim, não era simplesmente vender lote, era realmente criar opções para que o sonho fosse realizado, a pessoa pudesse ter a sua casa, o construtor pudesse fazer um investimento. Ele fez a roda girar a partir daquela criação do loteamento. Isso eu achava sensacional deles. E isso faz com que você, muitas vezes, entenda que o cara, como vou dar um exemplo do Custódio, que vai comprar um terreno, ou o próprio Zé Maria, o Zé Maria que eu falei, que é amigo do papai, ele não compra terreno por terreno. Ele compra terreno porque ele vê o potencial para fazer o negócio dele girar. E aí ele tem que calcular VGV, ele tem que saber o que é que tem no entorno, a perspectiva de crescimento. A gente acaba que se envolve até mesmo em informações contábeis, jurídicas, políticas, né? E quando você senta com um cara desses, ele não quer falar se saiu para beber no final de semana, se o Ceará ou o Fortaleza ganhou. Não é isso que ele quer saber. Pode até ser que ele comente, mas não é isso que vai fazer negócio. E ele vai comentar depois. Só depois. Também. Ele quer saber quanto é que ele vai ganhar em cima daquilo dali. Pronto. No caso do investidor, tem um tripé. Quanto é, como paga e quanto eu ganho. O tripé do investidor básico é esse. Logicamente, pode refinar. Mas se você não souber responder para ele o ROI, o ATIR, dependendo como ele queira tratar... Que é o retorno do investimento. Retorno do investimento, ele não vai nem sentar contigo para conversar. Então, muitas vezes eu falava assim, fulano, eu tenho um imóvel assim, o valor é esse, a forma de pagamento é essa e o ROI é esse. Cara, traz aí para eu ver. Você conseguiu que ele abrisse um tempo para lhe receber daí. Por quê? Porque eu já disse para ele o que era o negócio. Exato. Ele vai só confirmar aquilo que você está dizendo. Ele não vai precisar fazer o cálculo todo do começo. E na verdade tem muita coisa, a história da confiança, né? Você acaba que constrói a confiança. Sim. Eu fiz a venda de um apartamento acho que ano passado, foi. Apartamento de 15 milhões. O cara me comprou por telefone sem ver nada. Eu disse, cara, é assim. E eu preciso que você me dê a resposta agora. A gente vai se falar só pelo WhatsApp, viu? Não ligue pra mim, não. Não, a gente já tinha falado pelo WhatsApp. Ali já foi para matar o negócio. E eu disse para ele... Fatality. Eu disse assim, cara, é a última unidade. Eu deixei reservada para ti, tu tá no limite do prazo para responder. Se eu desligar contigo e tu não me confirmar, tu vai perder a unidade. E detalhe, eu preciso de um cheque de 500 mil agora. Ele disse, Rafael, eu até tenho interesse no negócio, mas cheque eu não tenho há uns 3 anos. Aí eu disse, cara, consegue um cheque. Porque o pré-requisito para segurar o negócio. Aí ele disse, Rafael, por favor, é o seguinte, vem aqui para o escritório. Eu fui lá no escritório dele. Isso era somente dia 31 de dezembro.
de 2021 para 22. Eu fui lá no escritório dele, ele foi abrir o escritório, foi atrás de um cheque. Ele disse, Rafael, não sei nem se tem, vamos ver aqui. Aí começou a procurar. Aí achou o cheque, preencheu lá. Eu disse, não se preocupe, o cheque é a mesma coisa da sua CNH. É um documento para segurar o negócio. Depois eu vou emitir um boleto para você e você recebe de volta o seu cheque. E assim foi feito um negócio de 15 milhões. Mas o negócio, quando a gente conta, é muito fácil, né? Agora, o cara comprar um negócio sem ver, de Tem que 15 ter muita milhões, confiança. tem que ter a confiança. E tem que ter a argumentação correta para ele. Tem que ter a argumentação que o cara diz assim, pô, isso faz sentido. Isso tem sentido. Né? E tu sempre trabalhou no alto padrão, desde do começo? Porque trabalhando com business, de certa forma já é um cliente com nível, com poder aquisitivo um pouco acima. Quando eu saio da Volkswagen, que eu começo a trabalhar com a venda de roupa, eu acabei vendo que não tinha espaço para mim. Porque a loja era muito pequena. E loja de roupa de mulher é um local que é meio que um gueto. Não dá para o homem estar lá no meio. A mulher tem que ficar à vontade, ela tem que trocar de roupa. Tinha cliente que dizia assim, mulher, abria assim, um negócio lá e dizia assim, mulher, entra aqui, me ajuda aqui. Então, assim, a privacidade é importante. É um ambiente delas. E quando eu trabalhei com imóveis, eu sempre trabalhei com investidores. Não necessariamente no alto padrão. Eu trabalhei desde o investidor que comprava lote, que estava começando, disse assim, cara, Sim. eu vou comprar um lotezinho aqui e tal, aquela coisa bem assim, acanhada, que a pessoa... E para mim aquilo ali era espetacular. Eu dizia, poxa, cara, para quem está começando na corretagem, eu vou dar uma dica. Começa com lote. Começa Vale a com pena. lote, porque lote é aquela coisa que é rápida, Volume. que dá volume, que todo mês pinga se você tiver dedicado. E geralmente um compra, depois compra mais uns 3, 4 parentes e compra do lado, compra do outro. Quando você vê, você fecha Uma coisa interessante. para a mesma família. Uma coisa muito interessante. Como eu trabalhava com investidor na imobiliária, eu comecei a entender que um lote só serve para fazer uma coisa. Mas 2 lotes já dá para fazer um prédiozinho. 3 lotes já dá para fazer um negócio diferente. Sim, já dá para botar as vagas de garagem no prédiozinho. E aí você começa a dizer assim, cara, muitas vezes o investidor ele quer comprar e pagar ali em 12 vezes, em 24, paga em 48 e fica com 2, o teu potencial aumenta de negócio. Cara, eu vou te falar outra coisa que eu percebi comprando lote para investimento. Eu como comprador. Você tem um lote que é 50 mil, por exemplo, você dá 5 mil de entrada, parcela 45, ou você compra à vista por 45, 10% de desconto, digamos assim. Só que pensa o seguinte, eu dei os 5 mil, parcelei 45. A minha saída financeira foi de 5 mil. Daqui a 2 anos, esse lote está valendo 70. E tudo bem, vai ter juros, vai ter inflação em cima do financiamento que era de 45. E vamos supor que ainda está 45. 2 anos depois eu só paguei juros. Tu comprou o teu à vista por 45. Quando a gente for vender, o meu lote vai custar 70 mil, sendo 25 de entrada e 45 parcelado. O teu lote vai custar 70 mil, só que tem que ser à vista, Sim. que você já pagou. Então, eu trago uma facilidade para o cliente. Eu ainda te digo mais. Você desembolsou 45 para comprar seu lote de 70. Eu desembolsei 5. Vai retornar parcelas, 25. É. Se eu tiver pago de parcela 10 mil ao longo desses 2 anos, 15 mil todo banguelado. eu dobrei o meu valor o meu retorno. O investimento. Eu dobrei meu investimento. Enquanto Exato. você subiu ali, sei lá, 50%. Eu tenho um exemplo disso. Teve um loteamento lá no Acaraú que eu vendi para uma investidora, uma grande amiga, que comprou 3 lotes de esquina na avenida principal, na sombra, assim, o filé do filé do filé do filé. Ela disse, Rafael, eu não piso no Acaraú, o que é que eu vou fazer lá? Eu disse, investi. Ela pegou e comprou. Ela comprou e esqueceu que tinha comprado. Eu entreguei os carnês, entreguei tudo para ela. Ela botou numa gaveta e ficou lá. Aí, tipo, 10 meses depois, eu cheguei para ela e disse assim, fulana, tu vende teu lote? Ela, que lote? Aquele do Acaraú que tu comprou. Ela, vala-me Deus, eu não paguei, não. Meu Deus.
Eu disse, tu tá de brincadeira. Eu disse, não paguei não, tô te falando, eu esqueci. Aí eu disse, peraí. Aí eu peguei o CPF dela, fui lá na construtora. Realmente, ela só pagou a entrada e mais nada. Tava lá uma dívida tipo, sei lá, 20 mil reais. Aí eu tava com um cliente querendo comprar, investir, eu falei para ele dos 3 lotes. Vendi por 64 mil reais e aí o cara assumia as parcelas. Paguei a dívida dela, ela ficou com 40 e poucos mil. Ela pagou só a entrada. E esqueceu ainda. Esqueceu. Então, do nada, ela Ela ganhou um esse carro dinheiro. popular, porque na época um carro popular era 40 mil, 38 mil. Eu disse assim, tá bom, não tá um negócio desse? Tá Pois é. excelente. Então, nessa de lote, a gente deixa essa dica para o pessoal. Entenda o perfil do seu cliente para saber a melhor forma. Porque, às vezes, em vez de você vender um lote, você vende 3. É. E assim, eu sempre indico para as pessoas nunca comprar um só. Na verdade, eu escutei isso do meu pai, contando histórias de Fortaleza, contando história das riquezas. E ele conta de uma das famílias, não vou citar nome de família aqui não, mas Já assim, sei até qual é essa história. Loteamento aldeota. pronto. Mas assim, o cara dizia assim, olha, compre sempre terrenos com 2.000 metros Sim. para cima. Por quê? Porque isso tem um potencial. Não é à toa que você começa a ver vários malls sendo construídos em Fortaleza. Pela mesma pessoa. Pelo mesmo grupo. O loteamento, o mercado imobiliário, ele não é algo estacionário. Ele está sempre em movimento. Então, 80 anos atrás, 90 anos atrás, existiu o loteamento aldeota. E o que acontecia? Os nossos avós compraram um lote, 2 lotes, 3 lotes. Quem estava mais à frente comprava 5, comprava 10, comprava Isso. 20. E era interessante que eu estava estudando sobre isso. Naquela época você tinha um centro da cidade, você tinha a esquerda e a direita. Você tinha que escolher. Alguns escolheram ir para a esquerda, outros para a direita. E valorizou o lado da direita aqui para a aldeota, olhando para o mar para a direita. E muita gente comprava de quadras inteiras. Então, muitas famílias que hoje são muito abastadas vieram por causa dessas quadras inteiras que 80 anos atrás eles compraram num loteamento. Por nada. Por Por praticamente nada. Eu tenho um exemplo claro disso lá em Sobral. O Renato Parente é um bairro que fica bem ao pé da Serra da Meruoca. E quando lançaram, era um fim de mundo, ninguém queria. Eu não peguei o lançamento do Renato Parente, que era mais antigo do tempo que eu cheguei lá. Mas o pessoal dizia, cara, era 1.000, era 2.000 reais. E as parcelas eram fixas num carnezinho de 50 reais. Nossa. Era um negócio desse jeito. Quando eu saí de lá, o lote lá valia 80 mil. Quando você saiu de lá. Detalhe, tinha caras que tinham 2 quadras, 3 quadras. Cara, se ele nunca tivesse feito nada na vida, só aquilo ali já dava uma fortuna pro cara. Tipo, 60 lotes, entendeu? Por quadra. Era um negócio, assim, maravilhoso. Sim. E isso devia ter, tipo, 15 anos. Imagina em 15 anos você tá com 4 milhões de reais no bolso. Eu fiz uma conta para um cliente, mudando aqui de assunto, mas falando da mesma coisa. O cara tinha comprado 3 lotes numa parte mais alta, de esquina, numa avenida. Num loteamento que também era fim de mundo. 10 anos depois, eu fiz uma proposta para ele de 1.250.000. Ele disse, não estou dando nem meus terrenos. Aí eu disse assim, tu comprou esse terreno por quanto? Ele disse, por 12.000 reais. Gente, eu ofereci uma proposta milionária, digamos assim, que é, de fato, um cara que tinha pago 12.000 reais, pagou todo bangueladozinho e tal. Então, assim, o loteamento ele é uma opção de enriquecimento de médio e longo prazo. E o grande segredo é pegar áreas de desenvolvimento. Você falou uma coisa que é uma coisa que eu gosto muito, que se chama história. A Fortaleza ela começa no centro, as grandes riquezas migram para o lado esquerdo, como você fez a comparação, que é O lado esquerdo é a Barra do Ceará. Não, é o bairro do Ceará, mas tem um outro bairro ali. Tem a Jacarecanga. Jacarecanga. Muita gente foi para Jacarecanga. Então existem casarões gigantescos ali, né? famílias riquíssimas moraram ali. Então Jacarecanga foi o segundo local de riqueza. O primeiro era o centro, o segundo foi o Jacarecanga.
E aí depois a riqueza migra para o outro lado do centro, que foi a aldeota. Aposta nisso, num loteamento novo, que estava se iniciando ali na aldeota, e compram terras lá, ainda morando na Jacarecã. Exatamente. E alguns céticos não acreditaram. Perderam a oportunidade, como perderam a sempre. oportunidade. O segredo do investidor de longas datas é que ele sempre investe. Sabe o que é que a gente vê hoje? Os caras com muita grana fazem investimento em quê? Em startup. Sim. Eu boto ali 10 mil, eu boto ali 100 mil, eu boto 1 milhão numa startup e daqui a pouco ela foi vendida por 1 bilhão. Aí você fala assim, meu Deus, onde foi que esse cara teve essa visão? Foi no loteamento. Foi num negocinho desse. Por quê? Porque ele entendeu que você tem que chegar primeiro. Rafael, qual é o melhor ROI? É comprar um apartamento no Meireles ou comprar uma casa no Eusébio? A área de desenvolvimento sempre tem um ROI melhor. Você compra barato e vende caro. Rafael, qual é a vantagem de comprar no Meireles? Porque existe um público específico, existe localização, que sempre é o melhor indicativo de negócio. Localização, localização, localização. O diferencial, bem resumindo, existe uma coisa que existe uma coisa que vai ser. Exato. Alguns preferem o que é, alguns preferem a segurança, a certeza daquilo que já existe, outros preferem arriscar naquilo que um dia vai ser. E quem mais arrisca é quem mais ganha, quem mais coloca isso em no mercado financeiro, isso no mercado de imóveis. Qualquer mercado. Qualquer situação. Agora, o grande detalhe que a gente percebe é que os grandes caras, as grandes mentes que fazem o mercado girar, eles ficam no conservador por quê? Porque não é porque ele quer a segurança, é porque ali está tudo. O mercado gira em torno dele. Tipo assim, se você morar ali pertinho da Dom Luiz, o que é que te falta ali? Na Desembargador Moreiro, Nada. o que é que te falta ali? Nada. Tu tem tudo. Tu tem hospital, tu tem padaria, tu tem farmácia, tu tem tudo. Tudo tá ali. Então, em 3 minutos tu tá num canto, em 2 minutos tu tá em outro, em 5 minutos tu tá em outro, então tu tem tudo. Então, o acesso é caro. Quando você vai para Itaitinga, pro Minha Casa Minha Vida, que a gente tem visto explodir para aquele lado de lá, ali até acesso é difícil. Tem rua de calçamento, tem rua sem saneamento, tem rua... Agora, o cara que comprar lá vai ganhar dinheiro. Vou dar um exemplo meu. Quando eu casei, quem casa quer casa, né? Casei e comprei uma casa. Eu paguei acho que uns 13, 14... Tá 15 anos para arredondar. 15 anos atrás eu comprei uma casa de 87 mil reais. Minha casa hoje está avaliada em 460. Houve umas benfeitorias que eu fiz, logicamente, mas olha que investimento espetacular. Sim. Eu não estou falando nem de locação, estou falando nem do tempo que eu morei, estou falando só do preço. Só da vida que aconteceu. Foi feito saneamento, foi asfaltado, abriram uma avenida a 2 quarteirões da minha casa, eu tive um acesso de 3 minutos, eu estava no centro. Então, assim, lógico que Sobral é uma realidade diferente de Fortaleza. Mas se você chegar hoje no Itaitinga, é a realidade que eu vivia há 10 anos atrás em Sobral. Entendeu? Sim. Então, assim, oportunidades vai ter sempre. Agora, uma coisa que você fez a pergunta sobre o alto padrão, eu aprendi uma conta lá na imobiliária do Valcleito que era muito legal de fazer. Você pegava um papel para o cara que é construtor, que quer comprar lote, e dizia assim, eu vou comprar tantos lotes e vou fazer Minha Casa Minha Vida, porque tá todo mundo fazendo e todo mundo quer comprar Casa Minha Vida. Aí você comprava um lote, construía uma casa, vendia, você demorava 12 meses para receber o dinheiro do dia que você comprava ao dia que você recebia. Sim. Quando você terminava tudo e dividia pelo tempo, pelo prazo, pelos 12 meses, dava ali 3, 4 mil reais de ganho. Aí você pegava e comprava um terreno num loteamento maior, de um gabarito maior. Tipo, em vez de comprar 6 por 25, 7 por 25, 8 por 25, você comprava um de 11 por 33, exemplo. Ou 10 por 25, que eram os lotes mais interessantes. Sim. Aí você fazia uma casa robusta e você fazia mesmo prazo de 12 meses, porque apesar do público ser menor, o prazo é mais ou menos a mesma coisa para poder receber o dinheiro. E aí você dobrava o capital.
E aí você ganhava ali tipo 15, 20 mil reais por mês. Então, quando você mostrava essa conta pro cara, o cara, rapaz, eu vou mudar para esse lado. Então, eu trabalhei muito com o investidor e sempre trabalhava voltado mais para o alto padrão, porque gerava mais valor. Né? Vendia lote para o popular, lógico, Sim. a fase tem que vender tudo, né? Mas sempre foquei a trazer soluções para o alto padrão. Sempre nisso. Quando eu cheguei aqui, eu tive um baque com relação a valores, né? Porque até para você oferecer uma coisa, as pessoas acham que você tem que ter isso no bolso. Tipo assim, compra um apartamento de 15 milhões, tu sabe o que é 15 milhões, criatura? Tu já viu 15 milhões na tua vida? Eu disse, não, mas você já. É por isso que eu estou aqui. Né? Teve uma vez que eu nunca tive vaidade com carro. Cheguei com um cara e disse assim, cara, eu tô te oferecendo esse tal. Ele disse, Rafael, tu foi me oferecer um negócio de 3 milhões de reais andando nesse carro? Eu disse, cara, o carro não tá à venda, é só o terreno. Entendeu? Mas existe a história do pertencimento, existe a questão de gerar conexões e tudo mais. Porém, quando você começa a gerar o valor do negócio, fica tudo muito mais fácil. Entendeu? Sim. Então, assim, esse tempo que eu estou na carreira, gerar valor, eu acho que tem que virar a chave. A gente tem que entender que isso é importante para que, depois que você prepare o cliente na geração de valor, é que você fala do preço. Né? Eu fiz uma apresentação agora recente para um cliente, e a apresentação foi... Eu gerei tanto valor que ele no final disse assim, eu estou com medo de perguntar o preço. Aí eu disse, quanto é que você acha que vale? Aí ele disse, tanto. Ele jogou um valor mais alto porque eu consegui gerar mais valor. Eu disse, esse valor vai ser o valor final quando você receber. Mas ele, por ser a preço de custo, vai ficar por tanto, e a gente consegue fazer dessa forma. Então a venda ficou muito mais rápida, muito mais fácil. Porque a geração de valor foi feita antes. Que a gente chama de ancoragem, né? No mercado digital, a gente chama de ancorar o valor. E olha que interessante, você gerou o valor para o cliente, isso tudo. Um erro muito comum hoje dos corretores também é ficar pensando na comissão o tempo inteiro. Você gerou o valor para o cliente, você fez ele ter a percepção de ganho dele e a consequência do trabalho que você fez é a sua comissão. Mas o foco está sempre em gerar valor para o cliente, para que ele seja satisfeito no negócio que ele tá tratando. Eduardo, tem uma coisa que eu acho interessante, assim, não são 10 dias, né? Já passou de uma década aí trabalhando. E o bicho nojento é comissão que não cai. Então, assim, eu não conto com comissão que não existe. Eu não conto com um negócio que não está assinado e pago. Eu não conto. E eu não faço conta antes. Eu faço conta depois. Depois que é meu, aí eu penso no que eu vou fazer. Uma das contas que eu mais respeito hoje no mercado de imóveis se chama comissão dividida por 12. Eu aprendi isso no começo da carreira. Você pega o dinheiro e divide por 12. Vai durar os 12 meses? É bom que dure. Se não durar, você tem que fazer outra venda, dividir por 12 para que vá encaixando. Porque como profissional liberal, a gente não tem o salário. A gente não tem um amanhã. E uma das coisas mais legais que a corretagem faz é te encaixar na mesma prateleira do médico, do advogado, do dentista. Todos são profissionais liberais. Todos passam pela mesma dificuldade que a gente passa. Cada um com a sua especificidade. O médico morre de ganhar dinheiro. É muito fácil. Cara, vai lá ser médico para tu ver como a vida é fácil. Tu tem uma porrada de parente que é médico. Os caras morrem de trabalhar. Eles vão aguentar isso até 60 anos? Não aguenta. A maioria do meu grupo de investidores lá no interior era médico. Eu conversava com eles. Você é profissional liberal, eu sou profissional liberal. Eu entendo o que você está falando. Você tem que preparar a sua aposentadoria. O cara chega e diz assim, poxa, esse cara está falando, ele está entendendo o que é a minha realidade. Ele tá falando a minha linguagem. Sim, ele não está querendo só me vender. Exatamente. E uma coisa, cara, eu já fiz cada coisa. Eu já atendi, eu já fui apresentar um produto para um cliente numa emergência, o cara operando aqui. Disse, Rafael, se tu não me apresentar agora, eu não vou ter tempo para te atender, não.
tem problema em tu apresentar aqui? Eu digo, tenho nenhum problema. Abri o book, comecei a apresentar e ele costurando o cara, assim, suturando aqui, ó. Suturando. Isso eu nunca tinha passado não, cara. Eu já entrei em centro cirúrgico. Já entrei... Cara, já meia-noite, parecia coisa de despacho, né? Meia-noite estava eu no meio de um loteamento com um cara contando os passos do lote. Não, e de meia-noite eu já fui. Recentemente eu subi em Guaramiranga para ver um terreno. Não, você ficou 3 horas da manhã pendurado numa caixa d'água para resolver o problema da caixa d'água, da bomba que não estava levando água. O lado que ninguém vê. Tava lá, 3 horas da manhã, ele, o meu sogro e o meu irmão, que na época trabalhava com a gente, tentando resolver o problema da caixa d'água, 3 horas da manhã. Isso aí ninguém vê, né? Isso aí ninguém vê. Cara, agora, já seguindo para os finalmente, eu queria que você falasse um pouco da ideia e um pouco do curso que você criou. Pois é, o meu curso é o seguinte, o conceito do curso, ele é pensando muito na categoria do corretor de imóveis. Mas como ele é voltado para vendas, ele acaba que abrange mais pessoas. Se a pessoa tiver um poderzinho de abstração, ele vai encaixar em qualquer área. Tá? Por que eu pensei nele? Porque é precário o nosso segmento. É vergonhosamente precário. Sim. Então, assim, a gente, por muitas vezes, até fazendo um cliente oculto, quando eu cheguei em Fortaleza, eu olhava para os caras e dizia assim, o cara não sabe quantos andares tem um prédio. Não é informação eu como... disse, pelo amor de Deus, conta, cara. Tem uma maquete aí, conta quanto... Dá uma olhadinha assim de lado que você... O cara não sabia. Resolve. Então, assim, o nível era muito baixo. Sim. E o pior é que eu passei muito tempo de plantão, né? Que foi uma experiência que eu não tinha, porque como eu trabalhava com investidor, não existe plantão para investidor, é visita, né? Sim. E aí eu dava plantão e eu dizia assim, os caras não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Então, eu percebia que muita gente estava endividada, muita gente pensando em largar a profissão, muita gente achando que ia ter a sorte de pegar o cliente para vender. Ou seja, eu sou a pessoa certa no lugar certo. E ele não estava lá pronto para virar uma venda. Deixa eu contar uma história para vocês de stand, eu acho sensacional essa. Eu estava no stand, a gente estava vendendo um produto que é concorrente dos hotéis e pousadas que existem hoje, certo, ali na região da Beira-Mar. E aí eu estava no stand, aí chegou um cara e se apresentou como empresário. Eu falei, cara, o produto é assim, o produto é assado. E disse, olha, isso aqui é a evolução da hospedagem, tal. Que o custo fixo disso aqui, ele é por demanda, não é sobre uma estrutura muito pesada e arcaica como é dos empreendimentos e tal. No final da apresentação, dando um show espetacular, eu disse, o senhor disse que era empresário, o senhor trabalha com que ele? Eu sou dono da pousada aqui. Ou seja, eu botei o negócio dele no final, né? Aí eu disse, na hora, eu pensei, perdi a venda. Aí eu respirei e disse assim, então você já sabe que o que eu estou falando é verdade. Ou seja, nem gaguejou. Geral, que é o que provavelmente os outros fariam. Eu não gaguejei. Eu falei, eu virei, né? Aí eu terminei o atendimento, já estava nos finalmente, o cara foi embora. Eu disse, perdi a venda. Falei mal do negócio do cara, perdi a venda. Liguei pro cara, fiz o trabalho que tinha que ser feito, o acompanhamento e tal. Agendei, o cara foi lá e fechou. E ele disse, Rafael, eu vou comprar para fazer a experiência. Porque eu realmente vi sentido no que você falou. Ele, como empresário, entrou para fazer investimento. Eu apresentei como investimento. Sim. E dei o diferencial, só que eu não imaginava que eu estava falando do próprio negócio dele, né? Mas ele entendeu o negócio. E aí, acabou fazendo a compra. E tem um detalhe aí, você não mentiu. Não. Você estava falando realmente a verdade. Por mais que a verdade às vezes doa, nesse caso, assustaria, acho que um corretor inexperiente se assustaria bastante, mas você não estava inventando, você estava falando a verdade e ele realmente percebeu aquilo. E ele com certeza deve ter essa dor. Como empresário, Sim. Ele diz, cara, eu estou pagando uma copeira que me dá trabalho, eu estou pagando um cara que carrega mala que me dá trabalho.
Esse cara não precisa aqui. Eu vendo a minha pousada, compro 5, 6 aqui e vou ter essa rentabilidade. Exato. Então, assim, ele fez um investimento, acreditou no negócio, viu que tinha sentido. Mas eu tenho a certeza que o corretor vizinho, se tivesse atendido ele, tivesse feito a apresentação toda em cima de pousada e hotel, e no final o cara dissesse que era dono de uma pousada, perdi a venda, não foi? Que eu já vi cara fazer esse tipo. Às vezes o cara fala pro próprio cliente. Pro cliente. Ele fala. Então, assim, e eu já vi muito corretor chegar e dizer assim, Rafael, eu queria fazer só uma venda de 1 milhão para fazer isso. Comprar meu carro, reformar minha casa, fazer... E eu olho assim, eu digo, cara, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno, mas não é pequeno porque a pessoa está errada. É porque o propósito não é firme. Sim. O propósito da pessoa não existe. Então, o curso, ele foi pensado, primeiro, a pessoa entender quem ela é, qual é o propósito dela. Quer um propósito legal? Eu quero aposentar meus pais. Eu quero que eles tenham uma renda que eu possa fornecer a eles, um adicional de renda a eles, para eles terem uma tranquilidade. Eu quero dar o melhor para o meu filho. Mas o melhor quê? Papel, escrever, anotar, dizer o que é. A partir do momento que você tem um propósito que é mais palpável, que você consegue perceber que aquilo dali tem valor, você não vai parar com não. E o não é instrumento de trabalho. Celular, carro e não é instrumento de trabalho de corretor e de vendedor, de qualquer vendedor. Se o cara não trabalhar com não, ele está morto. Ele está morto. Num segmento de alto padrão, aí dá mais. Né? Então, assim... E quem quiser adquirir o curso, conhecer um pouco mais... Pois é, eu fechei o carrinho esses dias. Né? Eu tô remodelando o curso. Vai vir novidades. Porque, na verdade, assim, eu estou fazendo todo um trabalho de Instagram. Eu tenho um canal no YouTube que eu vou reativar. Inclusive, a gente falou sobre um negócio aqui muito legal, que foi do Google Earth. Eu tenho uma aula básica para o pessoal olhar lá. Para corretores, assim. É um tutorial super legal para o pessoal. E aí, esse material está lá, disponível no Corretor Rafael Braga. Né? E quando eu fiz o curso, foi pensando realmente em ajudar. Porque, assim, fazer para vender, eu não vou nem ter tempo. Eu fiz para realmente fazer um grupo de pessoas que trabalham com vendas entender qual é o sentido de vender. Então, tem que ter o sentido para que isso seja suficientemente forte para superar todas as dificuldades. Tem um dado que eu sempre uso, que é o do pessoal que fez o curso comigo. O pessoal que fez o curso, o meu segundo curso, não o primeiro. Eu fiz o curso com 64 pessoas. Eu acho que não tem 5 trabalhando no mercado. Todo mundo sabe. O pessoal diz assim, a vida de corretor é muito boa. A vida de corretor é muito fácil. Ganha muito dinheiro. Eu digo, vai lá. Tenta, né? Vai lá. É boa. Ganha muito dinheiro. Vai lá. Não é tão simples. Precisa de muita resiliência. Precisa... acumular experiências, acumular muita coisa, mas especialmente a resiliência e sempre evoluir. Todo dia você tem que ser melhor do que você mesmo foi ontem. Você não precisa ser melhor. Eu preciso ser melhor do que o Eduardo. Eu não estou correndo contra ele. Eu, pelo menos, eu não faço isso. Porque isso é... Eu vou fazer mal a ele, ele vai fazer mal a mim e ninguém vai crescer. Eu ganhei R$10. Ele ganhou 100. Para mim, R$10 está bom. Eu preciso brigar com o 100 dele? Não. Parabéns. Entendeu? Então, assim, amanhã eu quero ganhar 11. Por quê? Porque eu estou evoluindo. Amanhã eu quero ganhar 12. Essa é a minha caminhada. E é a caminhada que eu quero que os corretores possam enxergar para que eles vejam que realmente é uma excelente profissão. Eu acho que é uma das melhores profissões para se trabalhar com vendas. Tem um grande retorno, tem um grande... valor agregado. Mas tem uma coisa que é diferente de carro. Carro é um sonho, mas é uma coisa que você compra e perde valor. Imóvel é praticamente impossível perder. É um investimento que traz retorno, que traz benefícios, que realiza sonhos. Então tem uma gama de coisas boas envolvidas nisso. E isso é muito bom. Sim. Trabalhar com isso é muito, muito gratificante.
e ganhar dinheiro com isso, Melhor ainda. é melhor ainda. Agora, você precisa entender que existe técnica, existe os caminhos das pedras e tudo, mas você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar. E o treinamento é esse. Eu chamo ele de treinamento do corretor de sucesso. Não sei se é a palavra mais adequada, mas foi a palavra que eu arrumei no dia. Na hora foi o que veio, né? Então, eu tá acho, ótimo. E eu acho muito legal porque, assim, a maioria dos corretores que falam em sucesso não precisa ser aquele cara que está andando no conversível, andando em Miami. Não, qual é o sentido de sucesso para você? O sentido de sucesso para mim é minha família. Então, eu olho para minha família e digo, cara, que sucesso. Então, é nesse sentido. Sim. Você pode ter outra forma de enxergar sucesso e você vai correr atrás desse sucesso diante de um propósito. E nunca comparar o capítulo 1 com o seu capítulo 1 com o capítulo 5 daí dos outros. Meu amigo, muito obrigado. Foi muito boa a conversa. Foi maravilhoso. Porta está aberta, a casa é sua para as próximas vezes. Queria aproveitar só esse parênteses para mandar um abraço para a irmã Emanuel, que acabou de chegar aqui no estúdio. Tudo bem? A gente está aqui ultrapassando o seu horário, irmão Emanuel, perdão. Profissional desse de primeira categoria. Oh, meu Deus. Meu amigo, então é isso. Muito obrigado, agradeço demais. Espero que a gente faça bons negócios juntos. E volte sempre, que a casa é sua. Bem, parabenizar. A iniciativa de vocês, ela é incrível, é importante, o mercado precisa, tá? O mercado ele realmente precisa de pessoas que são formadores, pessoas que têm interesse em fazer com que a categoria cresça. E isso faz com que vocês ganhem com imagem, que vocês ganhem com negócios, com network, mas faz especialmente que o mercado todo passe a valorizar a profissão, passe a reconhecer a profissão com muito mais respeito. E que bom, assim, foi um prazer. Assim, desejo tudo de melhor para vocês e que seja realmente uma porta aberta para a credibilidade, para uma visão mais romântica, mais bonita, mas ao mesmo tempo mais profissional, mais ética. Realista. E real. Porque não adianta ficar desenhando demais e não pisar no chãozinho com clareza. Então, muito obrigado pelo convite e desejo tudo de bom para vocês. Que esse seja o primeiro de muitos. Eu quero voltar aqui. Falar sobre outras coisas. A gente pode fazer muita coisa específica. Eu tô devendo quiche. Tá certo. Eu tô devendo quiche. Olha que eu sou bom de cobrança, viu? Obrigado. E você, quando abrir o novo curso do Rafael, nós vamos divulgar aqui no Casal Imob. Vamos chamar ele uma outra vez para poder falar um pouco para vocês sobre o novo curso, tá certo? Então fica ligado que a gente vai estar atualizando todo mundo. E obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o like, comenta se gostou, comenta o que é que você achou. As redes sociais do Rafael estarão lá na descrição. E até a próxima. Volte sempre.